Boa tarde a todos. Eu ontem cheguei a casa e fui ver a internet e vi uma notícia, um post, né, do acidente no elevador da Glória. E a imagem que eu vi, que por acaso não me lembro se foi uma fotografia ou um vídeo, penso que terá sido um vídeo, vejo um elevador, portanto o funicular, né? Na parte de baixo, totalmente em baixo da descida, aparentemente sem quase nenhum estragos, ou muito poucos estragos, e vejo as pessoas a saírem do funicular, muitas a sair pela janela, e quando vi aquilo pensei, bom, foi um acidente, mas não terá sido assim tão grave, né? E pensei que era aquele habitual que acontece em Portugal, que é quase sempre, felizmente, né? Que é quando há um acidente, por exemplo, quando aparece nas notícias, e quando há um acidente, aparece sempre o jornalista, o apresentador, a dizer não há, por exemplo, não há registro de vítimas mortais. E é quase sempre assim, não é? Eu até acho que Portugal é quase um país dos milagres, não é? Porque enquanto lá fora, cada vez que há um acidente natural ou não natural, há sempre muitos mortos e uma grande tragédia, não é? Em Portugal é muito raro que isso aconteça, não é? Quase sempre não há registro de vítimas mortais. E ainda bem. Bom, mas depois eu vi outra vez a falar das imagens, do acidente, vi a falar mais imagens, e depois é que eu vi que, e por acaso, eu não conheço muito bem, eu já ouvi falar, claro, né, mas não conheço muito bem o elevador da Glória, peço desculpa, vou... Bom, enfim, isto... São aqueles imprevistos que acontecem, desculpa-me estar a rir e a falar nisto, mas enfim, acontece, o rir não tem nada a ver com o que estou a falar, obviamente. Mas como estava a dizer, eu, pronto, já estou farto de ouvir falar no elevador da Glória, acho que toda a gente já ouviu falar, mas não tinha ideia de que na verdade são dois funiculares, não é? Um que sobe e um que desce, pensava que era só um. E, portanto, tinha visto aquele que estava em baixo, mas depois vejo outras imagens em que vejo um outro funicular mais acima, né? E totalmente destruído contra um edifício. E eu aí pensei, bom, afinal isto é mais grave do que eu pensava, né? Era mais grave do que eu pensava. E as imagens que eu vejo, o vídeo, né, que vi depois, vejo muita gente a correr na direção desse funicular destruído, né, e ouço gritos e vi logo, pela forma como as pessoas reagiram, né, vi logo que passava-se algo muito grave. Né. Bom, pouco tempo depois, soube que na altura estavam confirmados 3 mortes, né, o que já de si é mau, claro, né. Mas depois, muito mais tarde, há uma pessoa que agora não me lembro quem é, mas o responsável, enfim, que confirma a existência de 15 mortos. Não é? Bom, eu aí fiquei sem palavras. Não é? Se já era uma tragédia, não é? 15 mortos, então ficou uma tragédia muito maior. Não é? E depois ainda há a acrescentar uma pessoa que morreu mais tarde, também vítima
portanto, um ferido grave que morreu, né? Portanto, no total, aquilo houve 16 mortos, né? 18 feridos, se não me engano, dos quais 5 em estado grave, e depois acho que houve mais entre 10 a 20 ou entre 15 a 20 feridos ligeiros. Bom, portanto, 23, estou aqui a ver, 23 feridos, dos quais 7 em estado grave. Bom, ora bem, pai, claro que a situação mudava. Fez-me lembrar quando houve o desastre dos incêndios em 2017, quando também estava um senhor a apontar o número de mortos, que nessa altura foi muito maior, e não foi só numa comunicação, porque aquilo ia aumentando de tempos em tempos. E pá, a reação que eu tive foi igual, fiquei estarrecido, não é? Ora bem, o Elevador da Glória é um símbolo da cidade de Lisboa, não é? É um dos ex-libris, né? É um ponto turístico bastante frequentado. Aliás, vi agora que é o elevador mais frequentado de Lisboa, né? Que ele tem capacidade para 43 pessoas, né? Parece que ontem estavam 30, 40. E eu acho que é um acidente que foi em Lisboa, né? Mas tocou-nos a todos. Se fosse de Trás-os-Montes até ao Algarve, de Portugal, Madeira, Açores, tocou-nos a todos, né? Eu, por exemplo, lembro-me do incêndio no Chiado, que por acaso o aniversário foi há pouco tempo, né? Eu lembro-me, na altura eu tinha 12 anos, e claro, também foi uma tragédia. Felizmente, em comparação com este acidente, houve muito menos mortos. Acho que só houve uma vítima mortal, se não me engano, que não deixa de ser uma tragédia, mas pronto, não se compara com 15 mortos, ou 16, quero dizer. Mas eu lembro-me que a minha reação pessoal, também com 12 anos, claro que uma pessoa não tem a mesma reação, não tem o mesmo controle emocional, isto é, foi que na altura eu lembro-me que achava um exagero, né? Está sempre a falar, falou-se na altura, falou-se do Chiado, do incêndio, durante semanas e semanas e semanas, e depois, durante anos e anos, né? Eu lembro-me, quando chegava a altura dessa efeméride, né? Não se falava noutra coisa. Chegava ao dia, acho que foi dia 25 de agosto, se não me engano, faz hoje um ano que foi o incêndio do Chiado. Faz hoje 2 anos que foi o incêndio do Chiado. Faz hoje 3 anos que foi o incêndio. Chegou uma altura, né, que eu acho que fez com que muita gente começasse a estar farta de ouvir falar daquilo, né? É certo que o Chiado também é um símbolo da cidade de Lisboa, né? Ou já foi, que agora está muito diferente do que era antes, né? Mas para quem é Lisboeta, é claro que deve ter sentido o incêndio como algo que tocou o coração, né? Mas, sinceramente, acho que a comunicação social exagerou na forma como tratou. Desta vez, acho que é uma tragédia que merece o tratamento que está a ter, não é? Porque são raras tragédias destas em Portugal, não é? Ainda bem. E depois, como estava a dizer, o Elevador da Glória é bastante conhecido, mesmo para quem não é de Lisboa, como eu. E já agora, não resisto a dizer... esqueci-me de dizer, eu ontem escrevi a propósito deste desastre que somos todos lisboetas,
não é? Porque, pronto, tocou-nos a todos, penso eu, não é? E depois, para quem é da minha geração, não é? Que teve a sua adolescência, infância e adolescência nos anos 80, não é? Eu ontem lembrei-me logo, e de certeza muita gente lembrou-se, lembrei-me logo daquela canção O Elevador da Glória, dos Rádio Macau, que é uma canção excelente, é a minha opinião, pronto. Eu ontem ouvi a música e sinceramente nunca tive, ou pelo menos não me lembro de ter um sentimento tão contraditório, porque a música é para dançar, é uma música de rock pesado, rock ritmado, né? É mais ou menos um punk rock, não é bem punk rock, mas pronto, aproxima-se, né? E no entanto, eu ontem estava a ouvir a música e estava assim com um ar de tristeza, né? Enfim, ainda por cima estava a ouvir a música e a ver um vídeo, né, do elevador a descer lá a calçada, né? E pensei, pá, é quase como o fim de um tempo, não é? É quase como o fim, como o incêndio do Chiado só foi o fim de uma era, não é? Este desastre acaba por ser o fim de um certo tempo em que Lisboa já não era, as cidades mudam e, pelo que eu ouço falar, Lisboa está a mudar em muitos aspectos para pior, infelizmente. E mesmo que o funicular seja recuperado, acho que não vai ter a mesma alma e o mesmo encanto que tinha. Bom, quanto ao acidente, portanto, como eu já disse, eu não sabia muito bem como é que o elevador funcionava, depois é que eu vi que é por o sistema de contrapesos, né, para equilibrar. Aquilo é elétrico, né, mas tem um sistema de pesos, né, em que o que desce faz o outro subir e o que sobe faz o outro descer, assim, uma coisa, pronto, é um sistema que eu acho que não é o único elevador em Portugal que tem este sistema. Agora, imagine-se, não é? Uma pessoa está dentro do elevador, não é? São 265 metros a descer, e eu nunca lá estive, mas pelas imagens vê-se que é uma descida bastante acentuada, não é? Vocês imaginem as pessoas estarem lá dentro, não é? De repente, pelas informações, foi um cabo que se soltou, o cabo solta-se, não é? E aquilo começa a toda a velocidade, não é? Numa descida, portanto, com um grau de descida daquele grau, não é? Aquilo começa a descer a toda a velocidade, não é? Eu imagino o pavor, o terror, a gritaria que por ali andava, não é? Porque deve ser uma sensação irreal, é uma coisa abominável, não é? Infelizmente, portanto, isto é só para dar uma ideia do que terá sido o acidente, não é? Depois ele descarrilou, não é? Porque, ao que parece, também o sistema dos carris não estava seguro, né? Bateu contra o edifício. Depois ouvi dizer muita vez que se ele tivesse continuado, teria batido contra o outro funicular que estava lá em baixo, aquele que eu vi na primeira imagem, né? E que, portanto, o acidente teria provocado mais vítimas ainda, né? Bom, sinceramente,
Não é? Uma pessoa imaginar aquilo, não é? É como, por exemplo, com licença, peço desculpa, enfim, é como, por exemplo, uma pessoa imaginar quando foi o acidente entre os reis, não é? Que as pessoas estão lá dentro do autocarro e de repente a ponte cai e eles vão direto ao rio sem poder fazer nada. É algo que, como se costuma dizer, às vezes nem é melhor pensar. Bom, e depois, claro, vieram as reações. É assim, de repente, houve muitas reações que eu vi na televisão de pessoas técnicas, não é? Pelo menos, pessoas que trabalham no assunto de segurança e tudo isso, não é? Eu não sou entendido para dizer se todas tinham razão, ou se havia algumas que tinham razão e outras não, ou se não havia nenhuma com razão. Para sermos sensatos, aliás, a maior sensatez foi daqueles que disseram que ainda era muito cedo para tirar conclusões, não é? Portanto, há muita coisa a apurar. Um acidente destes não se apura num dia, nem numa semana, não é? É preciso ver as coisas com calma, não é? Depois vieram as manifestações de pesar dos políticos, tanto a nível nacional como internacional, que também se compreende, não é? E depois, claro, vieram, enfim, há sempre aqueles que fazem aproveitamento político, não é? Triste aproveitamento político e, enfim, completamente desnecessário, não é? Isto agora não vai estar aqui a atacar uns e a defender outros, mas a verdade é que o aproveitamento político que eu vi até agora ainda não vi ninguém que não fosse de esquerda, não é? Já a pedir a demissão do Moedas, já a criticar a falta de manutenção e tudo isso, enfim. Enfim. E depois também, como há além desta gente que faz aproveitamento político, enfim, completamente desnecessário e miserável, não é? Também há aqueles que parecem ser entendidos em tudo, não é? Eu ontem vi os primeiros comentários que ouvi nas redes sociais. Por acaso, a maior parte dos comentários eram sensatos, não é? Para não se precipitar nas conclusões, a dizerem que era uma tragédia, que o mais importante neste momento era ajudar, mostrar a solidariedade e tudo, mas há sempre aqueles entendidos, entre aspas, não é? que são os tudólogos, não é? Os tudólogos são aqueles que percebem de tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, de repente, apareceram uns, não é? Já a tirar conclusões, já devem ter feito uma investigação mental, não é? Nem sequer estiveram lá, não é? Nem sequer foram lá, mas só pelas imagens que apareceram na televisão e noutros espaços, tiraram conclusões sobre o que aconteceu, não é? É pena que não haja tanto Sherlock Holmes para outros crimes e outros casos que há em Portugal. É pena, não é? Agora, pronto, vou aqui puxar um bocado a cábula. Bom, uma das críticas, já agora, foi que a Câmara Municipal de Lisboa deu 4 milhões ao Web Summit, não é? Em vez de se investir na segurança para os elevadores de Lisboa, não é? Bom, eu não sei se é verdade, não é? Mas também não sei se era assim
que estava previsto usar o dinheiro, enfim, e digo já que para mim o Web Summit era anulado já há bastante tempo, não é? Que ele não tem ponto por onde se lhe pegue, não é? Enfim. Mas pronto, ora, e ontem houve depois muita coisa que se falou. Por exemplo, eu chamo a atenção para acho que foi o presidente da Carris, que é responsável por este elevador, e acho que mais 3 ou 4, não é? Em Lisboa, pronto. Logo dizer que foi logo prestar declarações à noite, a dizer que havia segurança, que houve manutenção prevista, houve até manutenção intercalar. Eu acho que só lhe faltou dizer que houve manutenção todos os dias, não é? Portanto, logo a querer de responsabilizar a Carris de qualquer responsabilidade, não é? Depois também críticas de trabalhadores a dizer que lá trabalhavam, a dizer que a manutenção era mal feita. Aliás, na verdade, eu esqueci-me de dizer isto, a Carris não era propriamente responsável pela manutenção, não é? A Carris deixou de fazer a manutenção, não é? Em 2024, penso eu, setembro de 2024, e depois, portanto, abriu um concurso público, abriu um concurso público em 2022, e assinou um contrato com uma empresa, Maintenance Engineering, no valor de €1 milhão, englobando os elevadores da BIC, Lavra e Santa Justa. E, portanto, era esta empresa, conforme o contrato passado com a Carris, que era responsável pela manutenção, né? E o elevador esteve em manutenção entre 26 de agosto e 30 de setembro de 2024, né? Sendo esta a sua última manutenção antes do acidente. Ora bem, e depois, como eu disse, havia trabalhadores que se queixavam de que a manutenção era mal feita. Também há pouco, e chama a atenção também para isto, vi um senhor, que eu não me lembro quem é, mas um responsável, portanto, acho que era um engenheiro, não me lembro de que entidade, é pena, mas que ele chamou a atenção, e foi o único que eu ouvi a falar sobre isso, que chamavam para este cargo de manutenção pessoas, por exemplo, pessoas novas que são do mundo da eletrónica, né? Para trabalhar num sistema, e eu vou usar as palavras que ele disse, do elevador, neste caso o elevador da Glória, que é um sistema do tempo dos dinossauros, para a expressão, entre aspas. Portanto, ele disse mesmo isto, do tempo dos dinossauros. Portanto, o que é que eu queria dizer com isto? É que se calhar estavam pessoas entendidas em eletrónica, tudo isso, mas que estavam a trabalhar num sistema bastante antigo, que nada tinha a ver com a eletrónica, né? Portanto, e já agora, é que o elevador da Glória é o segundo mais antigo de Lisboa e foi inaugurado em 1885, né? Portanto, o primeiro foi a vapor, depois foi a água e depois passou a ser elétrico, né? É um sistema bastante antigo, né? Mesmo com a parte elétrica, a parte dos cabos, das roldanas, da Carris,
É preciso uma manutenção de gente que entenda essas coisas, né? E depois também outra declaração que eu vi, acho que foi na internet, ou sim, penso que foi na internet, de pessoas que trabalhavam, ou trabalharam lá, que eram, pronto, tinham conhecimento daquilo e viram as rodas completamente desfeitas, né? E viram que faltava, e agora não me lembro, mas faltava uma substância uma coisa no carris, né, para segurar as rodas. O verdugo. Eu vou ler o que aqui diz. No dia. Não, isso foi. Eu peço desculpa, isso foi. Já agora também vou falar. Isso foi em relação ao acidente de 2018. Né, e vou só falar nele. Portanto, em relação a este acidente. No dia desse incidente, um membro da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro voltou à calçada da Glória e bastou-lhe olhar para as rodas para constatar que o verdugo, a parte saliente das rodas dos vagões, que encaixa no carril e evita o descarrilamento, praticamente desaparecera. Este desgaste terá levado a que os rodados do ascensor saltassem para fora do carris. Portanto, isto é em relação ao acidente de 2018, mas poderá ter acontecido ontem, não é? É muito provável. Não é? E já agora, em relação ao acidente de 2018, o acidente já está completamente esquecido. Porquê? Porque felizmente não houve vítimas mortais, mas foi a mesma coisa, portanto foi uma falha de manutenção que causou o descarrilamento de um dos carros, portanto de um dos funiculares, embora sem que o mesmo tombasse e sem causar quaisquer vítimas. Eu também vi outra não é aqui. Agora veja-se isto. À data, a Carris não comunicou o acidente, nem respondeu às perguntas do jornal, mas a responsável, Inês Andrade, dizia a Time Out que o acidente se devera a uma anomalia técnica e que os veículos voltariam a circular no dia 11 de junho, garantindo que ficariam em perfeitas condições de segurança e funcionamento para os próximos 2 anos. A Câmara Municipal de Lisboa, nesse ano, sob o mandato de Fernando Medina, não adiantou esclarecimento sobre o ocorrido. Eu por acaso pensava que ia deixar de falar, porque o homem está na dele, mas já ninguém ouve falar dele, ainda bem. Mas pronto, foi isto que tivemos de governar Lisboa, né? Primeiro António Costa, depois este, 2 autênticos irresponsáveis, 2 autênticos criminosos, né? E isto é mais um exemplo, né? 2 autênticos pilates, né? Lavo daqui as minhas mãos, né? Não tem nada a ver com isso, né? Beijo a andar, né? E esta gente, né? Já agora que é feito Fernando Medina, né? Enfim. E a Carris aqui também não sai nada bem, né? Portanto, já tinha havido um acidente antes e volta a haver agora, né? Portanto, eu já disse aqui muitas coisas. Aquilo para que eu chamo mais atenção é para esta declaração, ou melhor, para esta notícia de um site de notícias que é o Página 1, a pasta de publicidade, e que diz o seguinte: Elevador da Glória estava sem serviços de manutenção e segurança desde finais de agosto. Carris deixou caducar o contrato e anulou em agosto concurso público alegando propostas com preço
é excessivo. Ora bem, pronto, é sempre esta coisa, em Portugal é o deixar andar, né? É o investir dinheiro em coisas que não são urgentes, nem sequer devem ser investido. Em vez de investir naquilo que é preciso. Né? Por exemplo, ainda agora, por causa dos incêndios, houve muita gente que criticou. As câmaras municipais gostam muito de investir em festazinhas, festarolas, em rotundas, né? Enfim, em vez de investir na prevenção, né? Em formas concretas de combater os incêndios. Né? E nestes desastres é a mesma coisa. O Entre Rios e outros, né? É deixar as coisas andar, né? À espera que nada aconteça, né? À espera que as coisas aguentem, né? De vez em quando lá se faz uma manutenção, mas, enfim, para inglês ver. E depois, quando, enfim, há sempre aviso, há sempre gente que avisa, mas o que importa é dar dinheiro para festas e festarolas. E depois isto aqui, acontece o desastre, acontece a tragédia, as pessoas, aconteceu isto, é trágico, é dramático, vamos ver o que podemos fazer. Enfim, é sempre uma conversa, não é? Não há uma responsabilidade, não há uma consciência cívica. Não é? E depois, claro, ainda por cima, este acidente foi uma tragédia muito relatada lá fora, porque, como eu já disse no início, é uma coisa, como é dizer, turística, é um lugar turístico, né? Havia muitos estrangeiros dentro, é um funicular muito ocupado frequentado por turistas, e ontem, e entretanto soube-se que há pelo menos 10 nacionalidades nas pessoas feridas, nos mortos. Eu até agora ainda não sei, mas acho que ainda não há conhecimento das nacionalidades dos mortos, né? Mas foi um acidente que deixou marcas, né? E deixou uma má imagem de Lisboa, o que é pena, né? Porque para uma cidade que vive muito o turismo, né? Mas, enfim, né? Agora é pensar em cuidar das pessoas que estão sobreviventes e a recuperar, que eles se recuperem mais depressa, né? E, como se costuma dizer, enterrar os mortos e cuidar dos vivos, conforme as palavras de Marquês de Pombal. Ora bem, mas queria só chamar a atenção para 2 pontos que não só propriamente têm a ver com o desastre, mas que estão mais ou menos dentro do assunto. Foi os jornalistas ontem foram, portanto, foi lá a primeira pessoa que eu vi lá na rua a dizer o número de mortos e feridos. Estão a ver os animais na selva, né, todos atrás da presa, né? Por exemplo, um grupo de leoas, né? Que elas costumam caçar em conjunto, bem, tudo atrás, ali tudo, apanhar o pobre bicho, né? A devorá-lo, aquela coisa toda, não é? Ontem parecia uma coisa, só faltou os jornalistas meter o microfone na boca do homem, né? É uma autêntica selvageria, né? Eu sinceramente não percebo, né? E depois sempre a interromper, sempre a fazer perguntas. O homem, eu ainda me lembro do tempo em que uma pessoa fazia uma declaração, acabava e depois vinham as perguntas, né? Ontem não, ontem o homem mal começa a falar, a relatar o número de vítimas, né?
Começam logo todos com o microfone encostados à cara do homem. É bem. Sinceramente. E depois outra coisa que eu queria dizer. Eu não sei quem é responsável. É a Câmara, claro, pergunto. Bom, enfim. Mas, epá, é pena. Vocês devem ter visto as imagens da calçada, da rua, que agora não me lembro o nome, não é? Acho que é a Rua da Glória, enfim. E os próprios funiculares todos grafitados, não é? Todos porcos, todos sujos, aquelas paredes dos edifícios todas grafitadas, não é? Com insultos. Coisa tão feia, pá, para uma cidade que é turística, não é? Coisa tão nojenta, pá. Pá, sinceramente, eu gosto de Lisboa, não é? Não conheço muito, nunca fui lá muitas vezes, mas as vezes que eu lá fui, gostei, não é? Agora, é pena a cidade mostrar esta imagem, isto é uma imagem bastante má, bastante negativa, não é? Enfim, agora uma coisa é certa, e agora vou acabar, uma coisa é certa, a gravidade do acidente exige um apuramento definitivo, sem deixar nada ao acaso, pá, mas uma investigação seríssima do que aconteceu. Não pode ficar ninguém de fora. E se for preciso, e se há responsabilidade, seja onde for, seja na Câmara, seja na Carris, seja nesta empresa que fazia manutenção, seja e a Romano, que é o menos provável, né? Pá, até mesmo a hipótese de sabotagem, que também não acredito, mas há que pôr todas as hipóteses em cima e os responsáveis têm de pagar caro por isto, né? Há 16 mortos, né? Há 16 mortos, cujas as suas famílias não os vão ver mais, né? É uma tristeza enorme, né? É uma tragédia raramente vista em Portugal. E os responsáveis têm de pagar caríssimo, né? Caríssimo. Bom, desta vez acabo com palavras fortes, mas tem de ser assim. Pessoal, um abraço, partilhem, se quiserem, façam gosto, comentem, subscrevam, não é? Dava-me jeito, pronto. E até uma próxima, tá bom? Um abraço.